palavras do Santo Evangelho nesta noite, perdoe os nossos pecados. Amém. Quero que vocês hoje possam prestar atenção muito no Padre, crianças, também adultos nessa noite. Estamos conversando nessa noite, nessa homilia, dentro do canal do Padre chamado Palavras que Tocam, que você depois pode ver essa homilia e outras também. Já tem mais de 50 homilias nesse canal, Palavras que Tocam. Hoje o tema central dessas duas leituras, a saber, a leitura de Gênesis, é a leitura que acabamos de ouvir nesse momento, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Ela ganha então uma palavrinha chamada hospitalidade. Hospitalidade. Mas o padre não quer falar dessa hospitalidade, que é importante. Não quero falar a fundo, mas que é importante, mas ao mesmo tempo também falar de uma outra palavra chamada tempo. Tempo. Quando mencionamos a expressão tempo, automaticamente então logo nós pensamos, né? Tempo é quando o relógio vai rapidamente, o dia acaba, a gente acorda e tão logo já é de tarde, já é de noite, já é hora de dormir. O tempo está passando demasiadamente depressa. E nós vemos claramente então essa hospitalidade, esse tempo que Abraão teve com 3 homens, que na verdade, a palavra de Deus, são 3 anjos, crianças. O que fazia Abraão nessa leitura de hoje? Lá no versículo 1 do capítulo 18. Abraão estava trabalhando. E diz a palavra de Deus que ele trabalhava exatamente então no maior calor do dia. Vocês sabem qual é a hora onde o sol está mais forte? Qual é a hora que o sol está mais forte? Meio-dia, não é verdade? É a hora que o sol está mais forte. E ainda assim, Abraão teve tempo para deixar o que estava fazendo, para acolher aqueles 3 homens. E não simplesmente acolher na sua casa, ou dar de comer, ou dar de beber, mas de dar atenção, de olhar para aqueles homens, que para ele então era homens. Ele deixou então o seu trabalho, o seu tempo de trabalho, para ter tempo então para acolher aqueles homens. E então Abraão teve um coração imenso, e ao mesmo tempo também ao acolher aqueles 3 homens, também Abraão acolheu o próprio Deus, porque quem acolhe os forasteiros, como na semana passada nós falávamos sobre a figura do bom samaritano, mas quem acolhe o forasteiro, acolhe o próprio Deus. Nessa mesma linha se encontra hoje o Evangelho. Não vou me alongar muito na homilia de hoje, mas para a gente refletir de fato o que estamos fazendo com o nosso tempo. Na mesma linha então, encontra-se hoje 2 irmãs. Qual o nome delas? Marta e Maria. 2 irmãs, ao qual Jesus de Nazaré tinha uma tamanha afinidade com aquela família. Marta, Maria, e tinha outro irmão, se chamava Lázaro.
Da mesma forma como esses três homens da leitura primeira chegam de um modo assim repentino, de um modo sem avisar, e ao mesmo tempo então Abraão acolhe, também Jesus daqui chega de um modo repentino, mas encontra então duas realidades. Lázaro nós não sabemos aonde estava, mas encontra duas mulheres, uma que tão logo então se preocupa em acolher bem um forasteiro chamado Jesus de Nazaré. Outra, por sua vez, então, não deu muita atenção a Jesus de Nazaré. Ela ficou preocupada, então, com as coisas da casa. Ou seja, Maria deu o seu tempo, ainda que talvez não tivesse tempo, tá certo? Mas Maria deu o seu tempo para acolher Jesus, que é a própria palavra, e ao mesmo tempo também Marta, que talvez também não tivesse tempo, ou tinha tempo hábil para fazer as coisas antes da casa, né? Por isso que aqui a gente deve estar sempre preocupado como anda a casa do nosso coração para acolher esse homem que vai chegar de um modo repentino, o nosso coração. E Marta desperdiça o seu tempo de estar com Jesus, que é a palavra, que deveria ser acolhida por ela, para então fazer outras coisas, que talvez fossem para elas importantes, mas não era naquele momento essencial. O essencial para Abraão era acolher Deus naqueles três homens. O essencial para Marta, naquele momento, não era fazer as coisas da casa, mas era acolher a palavra que estava ali na sua própria casa, acolher Jesus de Nazaré. Isso então Maria fez muito bem, e diz a palavra de Deus que essa parte que Maria obteve, esta não lhe será retirada, não lhe será excluída. Há muitas pessoas que vêm às igrejas, de modo particular a nossa, posso falar porque tenho propriedade para falar, porque essa é a nossa casa, que às vezes vem à missa, mas às vezes fica ali, sentada vendo as pessoas passarem. Seria melhor ficar em casa do que simplesmente ficar ali, sentada, olhando os outros, passando, sei lá, pensando no que vai falar do padre que está aqui falando, ou do músico que está tocando, entende? Estão perdendo tempo estando ali. Embora talvez o som chegue até lá, mas o corpo também tem que estar aqui, como também a alma tem que estar aqui. E aí a pergunta para mim, também para você criança, e para você também adulto. Olhando para essas duas figuras de hoje, Abraão e Marta, e depois falo da terceira figura, que é Maria. O que estamos fazendo com o tempo? Com o nosso tempo? Aliás, que nem é nosso. O tempo pertence a Ele. O tempo, a eternidade, pertence ao nosso Criador. Ele é o Senhor do tempo e também da história. O que temos feito com o nosso tempo? Escrevendo hoje essa homilia, Maria se preocupou apenas com uma exata coisa. Quando alguém vai à sua casa, ainda que seja como Jesus, de modo sem avisar, que a gente, mas avisando que vai para a sua casa, a gente deve saber acolher o máximo aquela pessoa, sentar com aquela pessoa, porque aquela pessoa não foi simplesmente na sua casa para comer ou beber, mas ela foi te ver, como é que você estava. E Marta talvez não quisesse ver Jesus de Nazaré, porque ficou preocupada. E aí coloquei aqui, Marta deveria ter se envolvido no trabalho após. Aqui a questão
o trabalho não é um mal. Aliás, o trabalho sempre foi o bem, né? Sempre foi um bem, desde a criação. Adão e Eva tiveram que então trabalhar para ter as coisas. Marta deveria ter se envolvido no trabalho após, ou seja, depois de ter ouvido a palavra salvífica. Isso evitaria então que ela caísse na agitação, na canseira e na neurastenia. Explico essa palavra. É um estado de depressão acompanhada de uma profunda tristeza. Marta talvez estivesse ali naquela conturbação interior e espiritual, porque estava vivendo então essa depressão e essa tristeza que a acompanhava já há algum tempo. Então as nossas preocupações nos impedem então de olhar para aquele que está lá para causar em nós essa alegria, para causar em nós uma alegria que nós talvez há muito tempo nós não estamos vivenciando. Jesus foi lá para causar alegria para as irmãs, para Marta de modo especial. Mas Marta então, com a sua neurastenia, com a sua depressão, com a sua tristeza profunda, com suas preocupações agitadíssimas na sua alma, ela então não se permitiu ser tocada pela alegria. O seu tempo ela gastou fazendo as coisas da casa. Quando nós acolhemos alguém, a gente não vai ficar fazendo as coisas da casa. A gente tem que dar atenção ao máximo para aquela pessoa que não foi, repito, para lá para simplesmente comer ou beber, mas foi te ver porque você é importante, entende? Jesus foi lá porque Marta e Maria eram importantes para Jesus de Nazaré. E ele então queria ter um encontro, ter um colóquio, ter uma conversa com Marta e Maria. Mas somente Maria escolheu a melhor parte. O seu tempo foi gastado muito bem. O tempo de Marta foi gastado muito mal. E mais uma vez pergunto: o que temos feito com o tempo que Deus colocou em nossas mãos? O que você tem feito com o seu presente? Porque o seu passado já não importa mais, tudo já passou. E o futuro então a Deus pertence, ainda mais o futuro, não é verdade? Mas o presente está em nossas mãos. Mas o que você tem feito com o seu presente, com o tempo que Deus colocou em suas mãos, com o tempo que é Ele e dele também que colocou em suas mãos? Talvez então você e eu sejamos como Marta, estamos preocupados, como também eu fico preocupados, agitados na nossa alma, nessa profunda neurastenia profunda e aguda. Talvez também as crianças preocupadas se vai passar no final do ano na escola. Talvez então os mais adultos preocupados se vai passar na matéria Y e X da faculdade. Talvez então o pai e mãe que estão preocupados se vai ter o que comer no dia de amanhã. Mas o que importa para nós não é amanhã, embora então o nosso coração já se preocupa com amanhã, mas se preocupar com hoje, com agora, com o Kairos, porque Deus é presente, Deus não é passado, Deus é presente. Deus não é passado e Deus não é futuro, mas Deus é presente. Deus é presente e está presente hoje no meio de nós. O que você tem feito então com o seu tempo? Com o seu tempo. Talvez você de fato seja como aquele sacerdote levita da semana passada, lembra? Do moço samaritano? Que passou por aquele moribundo, mas uma outra pessoa, a terceira pessoa passou e parou. Talvez também estivesse com muita pressa para fazer outras coisas, mas parou. Não perdeu tempo, mas ganhou tempo, porque quando a gente acolhe alguém que está naquela situação como aquele homem, quando a gente acolhe alguém, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo, porque a gente então acolhe o próprio Senhor no nosso coração. E aquele homem da semana passada não perdeu tempo. E quando você então vem, talvez preocupado se a missa vai demorar ou não, você então está deixando o seu tempo para Deus
de um modo muito ínfimo e pequeno, ao passo que devemos então dar o tempo máximo para Deus e poucas coisas então para as coisas externas e sem muita talvez relevância. Talvez você hoje, criança, tenha dado muito tempo então às suas redes sociais do que propriamente à sua família, do que propriamente então às pessoas que estão ao seu redor. Não é verdade? Não? Para uma criança sim, para outras crianças não, né? Temos perdido tempo demasiadamente, mas esse tempo então vai acabar. Esse tempo então está chegando ao fim. Nós não sabemos de fato como terminou todo o contexto do evangelho de hoje, como ficou o coração de Maria após ouvir aquela palavra do Senhor. De Maria, essa parte não lhe será retirada. Talvez Marta então, talvez não, né? Com certeza Marta quisera que Jesus de Nazaré fosse então dar uma chamada, né, em Maria. Pô, Senhor, estou aqui fazendo todas as coisas da casa e minha irmã não está fazendo nada. Chama a atenção dela. Não, Maria está fazendo aquilo que lhe compete e também aquilo que deveria competir à sua alma: ouvir a palavra de Deus. E quem não ouve a palavra de Deus, então tem o coração marcado pela total agitação. O coração fica agitado, porque é a palavra de Deus então que causa em nós certeza daquilo que é presente. Deus é o nosso presente. Deus nunca será um tempo, não é isso que eu queria falar. Deus nunca será perca de tempo. Deus nunca será perca de tempo. Mas Deus sempre será o tempo oportuno de criarmos com Ele um laço no presente, não amanhã. Não espere você criar um laço com Deus amanhã. É hoje. É hoje. Na eternidade, não há passado, não há futuro. Na eternidade só há presente. Só há presença, perdão. Só há presença. Só há presença. E aí você pode então, e aí termino para a gente cantar. E aí você pode então escolher quem é você. Você é Marta ou você é Maria? Na verdade, a gente tem que ser as duas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Porque aqui Jesus não está falando mal do trabalho, mas é a importância naquele exato momento. Porque quando aquele visitante vai embora, você tem que arrumar a sua casa para você dormir num ambiente limpo e até mesmo então arrumando para acolher outras pessoas que vão te visitar também. Mas naquele momento então a gente deveria ser Maria, que como Nossa Senhora, aqui Maria não é a mãe de Jesus, pelo amor de Deus, é outra Maria, até porque o nome era comum naquela época. Mas naquele momento então deveríamos ser Maria, que acolhe em seu coração a palavra eterna do Pai, que é Jesus de Nazaré. Eis o tempo. E só você sabe como você tem gastado o seu tempo. Com coisas boas? É uma pergunta. Com coisas ruins? Com coisas fúteis? O que é essencial permanece. O que não é essencial se esvai pelos dedos. Tempos líquidos. Se esvai pelos tempos. Se esvai pelos dedos. Aquilo que não é essencial, a gente perde, a gente esquece. Aquilo que é essencial
permanece. A gente se lembra sempre. Deus é essencial, por isso a gente nunca esquece dele. Entende? E aquilo que não é essencial, a gente esquece com o passar dos tempos. Do tempo. Com o passar do tempo. E dos tempos também. Vamos ouvir essa canção que você já conhece, para terminar. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, um sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso, vamos lá. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Que o tempo que é presente de Deus, para a gente saber gastar de fato com coisas úteis e boas, que você que tem esse presente, gaste em coisas que são necessárias. Maria gastou o seu tempo com uma coisa necessária: ouvir Deus, ouvir Jesus. Abraão gastou o seu tempo, o tempo que talvez ele não tivesse porque estava trabalhando, mas gastou para acolher aqueles 3 anjos. Que você então, que tem esse tempo em suas mãos, que Deus te deu como presente, saiba você gastar esse tempo vivendo as coisas do alto, amado filho e filha. Assim, terminando, São Paulo gastou
o tempo que Deus deu para ele, levando a palavra de Deus a tantos quanto precisavam e necessitavam de ouvir Deus. Diz hoje a leitura de São Paulo, hoje na Carta dos Colossenses, que então ele não perdeu tempo, ele tinha uma meta. A meta de São Paulo era atrair muitas pessoas para o coração de Deus. E será também a proposta do Cerco de Jericó, te seduzir para as coisas do alto, para que também depois você possa seduzir outras pessoas, porque o mundo tem suas seduções, mas são seduções que te levam para o abismo. Deus tem seduções que te levam para o céu, para o alto. São Paulo não perdeu tempo. Perdemos tempo bastante falando de si, falando do outro, falando de coisas inúteis sobre o outro. Perdemos tempo daquilo que é necessário de falar de Deus para o outro. Por isso, ame mais, fique de pé e cante isso para terminar. Juntos, vamos lá. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Só vocês. Por isso, abrace mais, pois não sabemos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais.